Olá, começaremos agora a aula de resolução de questões que foram aplicadas pela banca ABCP, questões da disciplina de língua portuguesa que foram aplicadas pela banca ABCP em provas de concurso público. E antes de passarmos diretamente para a resolução das questões, eu quero deixar aqui a dica de apostila com a preparação completa para este concurso da cidade de Taboão da Serra e para o cargo de auxiliar de classe. Essa apostila ela vem com todo o conteúdo pedido no edital da banca ABCP, como língua portuguesa, matemática, conteúdos de conhecimentos gerais e também todos os conhecimentos específicos que foram pedidos no edital. Essa apostila está disponível ela pode ser adquirida tanto no formato digital quanto no formato impresso, e o link de acesso para essa apostila, para que você possa adquirir essa apostila com a preparação completa, eu vou deixar aqui no primeiro comentário desse vídeo. E agora passamos diretamente para a aula de hoje. A questão número 1 é uma questão aplicada pela banca ABCP no ano de 2020, aí para a Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, no estado de São Paulo, para o cargo de recepcionista. E aí, o enunciado da questão diz que são antônimos, então a gente está tratando aqui dos antônimos. Aí a letra A, arriar e abaixar. Letra B, avaliar e estimar. Letra C, atuar e agir. E letra D, apressar e desacelerar. E para resolvermos essa questão, a gente precisa saber primeiro o que é um antônimo. Antônimo é a palavra cujo significado seja contrário, oposto ou inverso ao de outra. Então, é exatamente o contrário, né, da palavra. E aqui, a alternativa que traz antônimos, a gente vê aqui a letra A, arriar e abaixar, na verdade são sinônimos, né? B, avaliar e estimar, na verdade são sinônimos, mesmo significado. Atuar e agir, sinônimos também. E a letra D, apressar, andar depressa, né? E desacelerar, andar devagar. Então, aqui a letra D traz o significado, a definição correta daquilo que são antônimos, apressar e desacelerar. Então, a letra D é a alternativa correta para essa questão número 1. Questão número 2, também aplicada aí para a mesma prova pela banca ABCP. A gente tem aqui a respeito da ortografia. A gente vai preencher as lacunas, né? Aqui o, e a gente vai preencher com mal com U ou mal com L, né? O mal das pessoas é a descrença. E aí tem o item 2, o candidato escreve muito mal, a gente vai preencher com mal com U ou mal com L. E aí o enunciado continua dizendo que preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras, mal com U ou mal com L. A gente vai procurar aqui a ordem correta para preencher as lacunas que foram dadas pela questão. E para sabermos como responder, a gente tem que conhecer a regra que mal com U é o adjetivo, que é o contrário de bom, e mal com L, aí pode ser um advérbio, um substantivo ou uma conjunção, é o contrário de bem, é o contrário, é um antônimo de bem, e mal com U é o antônimo de bom. E aí a gente vai substituir por bom ou bem as lacunas, e aí a gente vai ver qual que se adequa melhor, o mal com U ou mal com L, e assim a gente vai conseguir responder. E aqui, nesse primeiro momento, a gente tem que o bom das pessoas é a descrença. O lado, a gente pode até complementar para facilitar a compreensão, né? O lado bom das pessoas é a descrença. Então, aqui, a gente completa com mal com U, porque é o contrário de bom. Mal com U, porque é o contrário de bom. E aqui no segundo item, a gente tem que o candidato escreve muito bem. Ou seja, o contrário de bem é mal com L. O candidato escreve muito mal, é o contrário de bem, que é mal com L. Lembra da regrinha aqui. Então, a gente tem que preenche corretamente as lacunas. Letra A, mal com U e mal com L preenche, né, respectivamente, corretamente as lacunas acima dos itens 1 e 2. Portanto, a alternativa correta é a letra A, mal com U e mal com L. A questão número 3 também é uma questão aplicada pela banca ABCP para a mesma prova. E aí a gente tem que
é uma palavra exclusivamente do gênero feminino? E aí a gente vai ver aqui as alternativas. Letra A, cônjuge. Letra B, campanha. Letra C, antílope. E letra D, ênfase. E para que a gente possa entender quando que uma palavra possa ser escrita apenas exclusivamente, né, no gênero feminino, eu trouxe aqui a explicação dos substantivos, né, sobre as classificações. A gente tem aqui os substantivos biformes, que apresentam duas formas diferentes, uma para o masculino e outra para o feminino. Então, o aluno e a aluna, né? Esses aqui são os substantivos biformes. Os substantivos uniformes apresentam a mesma forma para ambos os gêneros e a distinção é feita pelos artigos. Então, o estudante e a estudante. Repare que a palavra estudante não variou, né? Permaneceu a mesma. O que variou foi apenas o artigo que a precede. Aqui no caso de o estudante está se referindo ao masculino e a estudante está se referindo ao feminino. E aí no caso dos substantivos sobrecomuns, né, a gente tem, são substantivos que apresentam um só gênero para o masculino e para o feminino. Exemplo, a criança, o cônjuge e a ênfase. Então, os substantivos sobrecomuns têm essa particularidade. A criança não dá para ser escrito de outra forma. A palavra criança não varia, né, aí em gênero, e também o artigo que precede também não vai variar. Será sempre a criança, no feminino, né? É o mesmo caso aqui de a ênfase, né? Perdão, a ênfase. Que, se você reparar, ênfase é uma alternativa, a alternativa D da questão número 3. A gente está procurando uma palavra que só pode ser escrita exclusivamente no gênero feminino, e ênfase é uma palavra que só pode ser escrita no gênero feminino. É um substantivo sobrecomum, como a gente viu. Cônjuge também está aqui, faz parte da classificação aqui dos substantivos sobrecomuns, porém está no masculino, né? O cônjuge só pode ser escrito no masculino. Então, como a gente quer uma palavra que só pode ser escrita no gênero feminino, a resposta correta é a letra D, ênfase. Só pode ser escrito a ênfase. E aqui agora passamos para a questão número 4, uma questão aplicada pela banca BCP também. E aqui a gente vai mais uma vez preencher as lacunas, agora usando ou não o acento indicativo de crase. E aí o enunciado diz que analise, e aqui a gente vai preencher: a festa irá começar às 20 horas. A gente vai preencher ou não com o acento indicativo de crase. E aí, assinale a alternativa cujos termos preenchem adequadamente as lacunas acima. A gente vai preencher com A usando o acento grave de crase ou não usando o acento grave de crase. E aqui, nesse primeiro momento, a gente tem aqui a palavra festa, e aqui o que vai preceder a palavra festa é um artigo, né? O artigo definido a, então é a festa, então não há, aqui se trata de um artigo, né? Iniciando aqui a frase, então não há acento de crase nessa situação. E na continuação da frase, a festa irá começar às 20 horas, a gente tem a regra, usa-se crase antes da indicação de horas. Então, nesse caso, a festa irá começar às 20 horas, esse A aqui é craseado. Então, é às 20 horas com o uso da crase. E a alternativa correta para essa questão é a letra C. O primeiro A é sem crase, é o artigo definido, né? Precedendo a palavra festa, e depois a gente vai sim usar a crase precedendo a indicação de horas. Então, é uma das regras da crase, tá? Do uso da crase. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra C. A questão número 5 é uma questão também aplicada pela banca BCP, e aí o enunciado da questão diz que qual das palavras abaixo é polissílaba? Qual das palavras abaixo é polissílaba? E aí a gente tem letra A, recupero, letra B, placa, letra C, com, e letra D, dizeres. E aqui a gente vai ver que polissílaba é quando a palavra é composta por 4 ou mais sílabas. E aí é apenas separação de sílabas essa questão, né? Aqui a gente tem, resolvendo de baixo para cima, dizeres, a gente tem 1, 2,
3 sílabas, né? Então é trissílaba. Então não é a alternativa que a gente está procurando. C, com é um monossílaba, né? Uma palavra monossílaba, então a gente já descarta também. E placa, a gente tem aqui 2 sílabas, né? Então é dissílaba, a gente descarta também. E aí sobrou recupero, né? Que a gente tem aqui 4 sílabas. E aí então se classifica, é uma palavra que pode ser classificada como polissílaba, né? Que tem a partir de 4 sílabas. Então, a letra A é a alternativa que a gente está procurando, está correta a letra A para a questão número 5. A questão número 6 é uma questão da mesma prova e diz que qual das palavras do texto apresenta encontro vocálico. O encontro vocálico é nada mais que o encontro de 2 vogais. E aí, a gente tem apenas uma vogal, né? Uma vogal acompanhada de uma consoante, então não é um encontro vocálico. Médico, a gente não tem nenhum encontro vocálico aqui. Na palavra não, a gente tem um encontro vocálico, né? Da vogal A com a vogal O. Então, está correta a letra C. Há um encontro vocálico na palavra não. Encontrar também não tem nenhum encontro vocálico. Então, a alternativa correta para essa questão, a que traz um encontro vocálico, como pede aqui o enunciado, é a letra C de casa. Passamos para a questão número 7, uma questão da mesma prova da banca ABCP. Diz que é um sinônimo restaurar. É um sinônimo possível de restaurar. Então, agora a gente vai tratar de sinônimo, a gente já tratou de antônimo, agora a gente vai tratar de sinônimo da palavra restaurar. E aí a letra A diz que assolar, letra B, restabelecer, letra C, suturar e letra D, sulcar. Sinônimos, pessoal, são palavras que possuem o mesmo significado, né? Antônimos são palavras que possuem exatamente o contrário, né, da palavra, e sinônimo é o mesmo significado. E aqui, para que a gente possa saber qual o sinônimo da palavra restaurar, vamos ver a definição da palavra restaurar. Para aí sim a gente procurar o sinônimo. Restaurar significa reparar, recuperar, consertar. E olhando as alternativas, a gente tem aqui a palavra restabelecer, que nesse caso aqui do significado, né, de reparar, de recuperar, né, restabelecer é um sinônimo possível para a palavra restaurar. Portanto, a única alternativa que traz um sinônimo para a palavra restaurar é a letra B, restabelecer. Questão número 7, a alternativa correta é a letra B de bola. Questão número 8, agora é uma questão para uma prova aplicada aí para o cargo de almoxerifado, né? Aí para a Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões no estado de São Paulo, aplicada pela banca ABCP no ano de 2020. E aqui agora a gente vai ver sobre as figuras de linguagem. É uma questão que cobrou sobre o conhecimento das figuras de linguagem. E aqui o enunciado descreveu o seguinte: consiste no emprego de palavras ou expressões com o objetivo de diminuir o impacto da mensagem. Em outras palavras, é o abrandamento da força de uma ideia, de uma mensagem. Empregam-se palavras ou expressões mais amenas, mais suaves, mais sutis para evitar o impacto da ideia da mensagem. Então aqui o texto do enunciado descreveu uma figura de linguagem. E aqui o enunciado continua dizendo, com base nas figuras de pensamento, que são as figuras de linguagem, né, assinale a alternativa correta. Então, o texto, o enunciado da questão trouxe uma antítese, letra B, paradoxo, letra C, ironia e letra D, eufemismo. Então, a figura de linguagem, né, que suaviza uma mensagem negativa, né, que emprega termos mais suaves aí, a figura de linguagem que faz essa função, a gente vai ver que é o eufemismo. Né? O eufemismo ele emprega termos mais agradáveis para suavizar uma expressão, uma mensagem. Então, a alternativa que traz, né, uma figura de linguagem que corresponde ao trecho trazido pelo enunciado da questão é a letra D, eufemismo. O eufemismo ele traz termos mais agradáveis para suavizar uma expressão. Então, a figura de linguagem correspondente ao texto trazido aqui
pelo enunciado da questão é a figura de linguagem do eufemismo. E aqui então a gente termina o estudo de língua portuguesa, né, com questões aplicadas pela banca BCP. Se essa aula ajudou na sua preparação, eu peço que deixe seu gostei, que se inscreva no canal para sempre receber vídeos como esse. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até uma próxima aula.